com essa bela trilha de fundo aí rolando. Boa tarde, oficialmente, assim. A gente já estava aqui no começo de papo. Hoje é o último dia da exposição do Fundo Falso. E, enfim, a gente fez um ciclo de conversas, foram 3 sábados. E sempre no final das exposições aqui no Instituto tem uma conversa com o curador ou com alguém convidado. E, muito felizmente, rolou o Dagal topar o meu convite para finalizar a exposição. Inicialmente a gente ia fazer uma conversa, dessas conversas padrão, vem a curadora e aí conversa sobre as obras. E aí no primeiro papo que a gente teve, a gente resolveu mudar isso em algo que vai acontecer agora, que a gente vai descobrir junto mais ou menos o que é. Mas só para falar que a gente vai estar conversando e trabalhando em cima de alguns trechos das conversas que a gente foi gravando ao longo dos 3 sábados aqui. Então, obrigado por terem vindo, valeu. Obrigado de novo, Gal. Seguimos aí na luta. Posso começar? Quer falar alguma coisa antes? Vai falar então, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde. 3 instantes de reflexão viabilizados pela dúvida. Sublinho, capturo, corto, digo outra vez com outros acréscimos. O exercício da crítica é, antes de tudo, o exercício da dúvida continuada, pois só ela leva à formulação das perguntas que, por vez, irão gerar outras novas perguntas e outras novas dúvidas. A dúvida é um estado de espírito polivalente. Pode significar o fim de uma fé ou pode significar o começo de outra. Pode ainda, se levada ao extremo, ser vista como ceticismo, isto é, como uma espécie de fé invertida. Em dose moderada, estimula o pensamento. Em dose excessiva, paralisa a atividade mental. A dúvida, como exercício intelectual, proporciona um dos poucos prazeres, mas com experiência moral, ela é uma tortura. A dúvida, aliada à curiosidade, é o berço da pesquisa, portanto, de todo conhecimento sistemático. Fundo Falso foi uma exposição realizada de 1º de setembro a 20 de outubro no Instituto Adelina, com curadoria de Josué Matos. É minha primeira exposição individual no que seria uma galeria, mas deixou de ser ao longo da exposição. É uma exposição de performance sem performance. Começa com um Brasil e termina com outro. É uma despedida de diversas coisas. Para essa conversa foram separados 13 trechos de 7 horas de conversa pública realizadas nesse mesmo espaço ao longo da exposição. As vozes aqui são de Elisa Vande, Elide Bernardini, Thaisa Palhares, Hugo Cabral, Ferdinando Martins, Selma Maria Barreto e Rui Ludovici. Esses trechos foram enviados para Galciane Neves e ambos teriam que escrever comentários, respostas ou traduções para os conteúdos apresentados. A Galciane não leu o que eu produzi, nem eu li o que ela produziu. Iremos agora, junto de vocês, ouvir novamente os áudios e colocar lado a lado as continuidades que propomos para esse material, que ainda ecoa no espaço expositivo. O Schechner, também não sei como fala, que é um antropólogo, um estudioso da performance, que traz toda essa linha da antropologia, ele fala da performance no sentido bem amplo e cultural, que ele defende que tudo é performance. Então, o teatro, a dança, a psicanálise, o xamanismo, os rituais, tudo isso está dentro da performance nesse sentido cultural. O Jacob Ginsburg, que é um dono da perspectiva, um super teórico do teatro, também um sábio, dos 96 anos, ele fala assim, a performance nada mais é do que um teatro com pretensões supernaturais. E essas duas visões são legais delas existirem, porque não dá para resolver isso privilegiar uma e as duas são diferentes. O cotidiano me engole. Vi você, li seus textos, seus e-mails se repetindo. Atravesso o longo corredor, ainda sem saber quem me esperava.
Dali, na mesa, para cá, neste agora, penso na pergunta e decido refazê-la. Para que serve a performance? Pensei em levar suas histórias adiante, em lançá-las sem adjetivação. Assim, a resposta pode vir a ser construída com verbos, para catar imagens, para alterar imagens, para organizar arquivos de imagens, para contar outras histórias, para infiltrar outros gestos e rostos, para mentir, para riscar a palavra, para corromper o texto, para refazer o que ninguém viu. As escalas dos impactos destes seus verbos são obviamente variadas e muito particulares, e oscilam entre uma espécie de desvio, o desperceber-se, um estado de atenção e um engajamento. Performances, penso, a partir de você, servem para criar corpos, e assim eu instrumentalizo o meu debate. Criam corpos naqueles que performam, todos nós, naqueles que são afetados pelas ações, todos nós. Corpos que têm tentáculos, que estão sempre em busca de outros, quando se esbarram, encontram, ou seja, aumento da potência de agir e existir. Corpos também são complicadores culturais, ativam e evidenciam a latência paradoxal do vivo, o que não para de nascer e não cessa de morrer, simultânea e integradamente. Performances, penso de novo a partir de você, alargam nossas práticas, oxigenam e dinamizam nossas maneiras de agir e de pensar, turbinam a relação do cidadão com a polis, do agente histórico com seu convívio, do vivente com o tempo, o espaço, o corpo, o outro, o consigo. Esta é a potência da performance, desabituar, desmecanizar, escovar contrapelo. Trata-se de buscar maneiras alternativas de lidar com o estabelecido, de experimentar estados psicofísicos alterados, de criar situações que disseminam dissonâncias diversas. Penso nas suas dissonâncias, Renan, de ordem econômica, emocional, biológica, ideológica, psicológica, espiritual, identitária, sexual, ambiental, política, estética, social, racial. Começo com uma pergunta. A performance tem um rosto? Quando falo a palavra performance, que rosto vem? Quais as feições? É um rosto poderoso, fracassado, ou poderoso porque fracassado? Um rosto é algo específico. O rosto é definidor, delimitador, e cada vez mais penso que a performance tem sim um rosto, e sei que ele não me agrada. Nesse sentido, acho importante situar a performance como uma criação específica, uma espécie de rosto do nosso tempo, em formato quadrado e com filtros no Instagram. Esta outra noção, a de que a performance está situada em tudo, parece torná-la difícil demais para ser detectada. É preciso encontrar com precisão onde a performance está e quem ou o que performa. E se lembrarmos que uma das principais definições da performance é de algo que é exibido para o outro e que transforma radicalmente o mundo, arrisco dizer que o rosto da performance não é mais o rosto de um humano vivo que olha para outro humano, mas sim de um punhado de pixels falsos e mal compostos que fortalecem um desejo específico de mundo dentro do mundo dos humanos. Aí tem a representação da performance, que tem um clichê que é muito falado, a performance é a recusa da representação, é a não representação. Mas eu fiquei pensando, será que é possível não representar? Eu pensei, eu acho que não, porque a gente sempre está representando alguma coisa, papel social desde que a gente nasce, desde antes da gente nascer. E aí eu achei autores que pesquisam a performance que também falam isso, que não é possível, que uma mulher, uma menina está novinha, alguém que está num palco, numa sala, que está no palco, se cortando, fazendo alguma coisa visceral, jogando contra a parede, essa pessoa, ela escolhe o ângulo, ela escolhe a duração daquele evento, ela escolhe a intensidade do corte, ela escolhe mais ou menos algumas funções
que foi ela também tem um papel social da performance e da alienação radical. Nesta exposição, penso que o rosto emerge como um problema. O rosto é o que eu projeto na capa daquele livro, o rosto é o que eu busco nas minhas próprias costas, o rosto é também o que eu solicito do público, seja para negar ou para ajudar na difícil tarefa de descobrir o que há por trás das palavras e das protegidas paredes brancas da galeria. Em uma parede, lá na frente, do outro lado, todos os olhos assumem a mesma linha horizontal, eixo central da obra. Todos eles nos encaram e nos cobram algo que eu sinto que não conseguimos concretizar. Talvez por isso, meu rosto é também o que eu entrego para performar todo o fundo vazio da imagem do macho branco de sucesso, com um bico de pássaro que, apesar de belo, é duro e falso. Ao seu fundo, falta um rosto em meio às águas da imagem. O de está, apaixonado, com o queixo para o céu e os cabelos ao vento, pronto para prometer a queda. Este rosto me falta, este rosto nos falta, esse rosto sonhador dos anos 60 que imaginamos ter, é substituído pelo rosto fracassado que se encontra na imagem. Aquela fotografia que está no chão, na outra sala, nunca foi planejada. Mas no momento em que eu a vi, achei que havia algo ali representado que não poderia ser perdido. Não mais um fundo vazio, mas um fundo repleto de tristeza e inconformidade com os apagamentos históricos que se encontram às minhas costas. Talvez por isso tudo que há de imagem dentro dessa exposição não seja de hoje, mas sim um reflexo torto e mal resolvido de algo que já não nos lembramos. Se lembrássemos, não estaríamos aqui. A falsidade das imagens que nos assola é sintoma do nosso esquecimento produzido. Todos esses olhos que atravessam as paredes da galeria, mirando, lixando, fitando, se perguntam: para além do suor, tem sangue aqui dentro? Como um engano por verdade. Em 1983, ele disse: e de início, a reprodução da ilusão não é também, de certo modo, sua condição? A partir da artificialidade dos meios, pode-se concluir a artificialidade do resultado? Mas o que nos conta a história? O que é possível nos contar a história? Em 1985, ele faz um reparo ao que havia dito 2 anos atrás. Fabulação. O que se opõe à ficção não é o real, não é a verdade, que é sempre a dos dominantes ou a dos colonizadores, mas é a fabulação dos pobres, dos vencidos, na medida em que se dá ao falso a potência que faz deste uma memória, uma lenda, um monstro para nos assombrar. Fabular é não encontrar acordo com as construções de identidade esperadas, é frustrar a natureza da representação normativa. E aí ele fala, por exemplo, da roupa do médico ou do magistrado, aquela toga, aquelas coisas, que aquilo também é uma representação, porque eles um termo legal que é máquina de fabricar respeito e submissão, tomam engodo por verdade. Então você vê aquelas roupas e acha que o médico vai aceitar, porque ele tem aquela autoridade, ou que o juiz vai ser justo, porque tem toda essa representação da autoridade. Eu já achei isso interessante, não tinha pensado também como representação. Ou que nossos pares se moverão pelo afeto e não serão tomados por outras forças e visões de mundo que são muito mais presentes que os toques. Ou que nossos amores não nos deixarão, ou que saberemos lidar com as coisas. Tinha gente que eu abraçava e hoje não abraço mais. Isso me lembra que o que uma pessoa representa para mim pode mudar muito rápido. Isso me lembra que as representações de mundo não são estanques, mas são maleáveis e moldadoras dos nossos afetos. Material tão mole quanto o material de representação. A Peggy Feldman, uma das principais teóricas da performance, fala em um recente texto que a Globo e a Globo News são forças políticas hoje muito mais poderosas do que Lula ou Dilma.
Hoje, é preciso afirmar que o WhatsApp é a maior força de disseminação das representações e de todo o ódio que elas podem promover. Ainda descobriremos seu real alcance, com distância e sem susto. Tem uma coisa assim que eu falo muito, que eu repito como um mantra, né? A Selma sabe disso, que é uma coisa assim. Eu até falei isso com o Renan, que no começo dos anos 60, os movimentos LGBTs, movimentos negros, movimentos feministas, eles surgem no Brasil, ali nos anos, na virada dos anos 50, 60, 70, né? Bem por ali, por essa onda, eles surgem desvinculados dos partidos políticos. Os partidos eram muito homofóbicos, sexistas, mas também por um outro motivo, que é o mais importante, e que eu já vou falar. E em contrapartida, aquele movimento de reivindicação de terras, como o MST, o reivindicação de água, sempre foram movimentos acolhidos pelos partidos. E aí, por que esses movimentos são e os outros não são? Porque esses movimentos, como o MST e movimentos de reivindicação por água, eles propunham um modelo de sociedade alternativo ao modelo neoliberalista. Uma sociedade comunista, uma sociedade socialista. Se isso é bom ou ruim é outra discussão, eu não vou discutir defendendo os modelos que eles propõem, mas eles propõem um modelo. Agora, nós, enquanto corpos dissidentes, nós, enquanto negros, enquanto pobres, enquanto transexuais, até mesmo deficientes físicos e mentais, nós conseguimos colocar as nossas pautas, nos organizar enquanto movimento, mas nós ainda não estamos sendo capazes de propor um modelo de sociedade alternativo a este modelo que a gente critica, que é esse modelo que nós vivemos heteronormativo. Os sistemas criam um circuito em que a inscrição de um pequeno fazer, de uma pequena ação, quase silenciosa, parece efetivar-se como algo que já soa bastante. Mas logo depois, o desejo salta para uma outra pequena coisa, desapegando-se desta com a mesma facilidade com que se apega a outra. E assim se vai, de uma tarefa a outra, de um empreendimento a outro, de um afeto a outro, de um pensamento a outro, sempre saltitando em trânsito permanente para parte nenhuma. É contra esta ilusão que o próprio sistema cria de que podemos acreditar que estamos fazendo algo, que devemos agir. Com isso, não quero dizer que a máquina de projetar desejos é separável do movimento da própria revolução. A máquina é subjetiva, remete à subjetividade do grupo revolucionário, mas é engolida, traduzida, esfacelada. Produzir uma imagem fábula que nos faça ver e nos impregnar estados de mudança no presente. Atuar na lógica do desvio, em que a autoria não é uma atribuição individual, em que os meios de produção não são privilégio e em que a veiculação dos conteúdos não recorram a um modo de distinção social. Trata-se de extrair do ruído a maneira de fazer. Hoje, mais que nunca, retomo trechos do poema da artista americana Zoe Leonard, de 1992. Cito. Quero uma sapatão para presidenta. Quero uma pessoa com AIDS como presidenta. E quero uma bicha como vice-presidente. E quero alguém sem seguro médico. E quero alguém que tenha crescido num lugar onde a terra estava tão contaminada com resíduos tóxicos que não terá outra escolha a não ser ter leucemia. Quero uma presidenta que tenha abortado com 16 anos. E quero uma presidenta que tenha perdido seu último amante por causa da AIDS. Que teve seu amante nos braços e soube que estava morrendo. E que siga vendo isso nos seus olhos a cada momento que se deita para descansar. Quero uma presidenta que não tenha ar-condicionado, um presidente que tenha ficado em pé na fila de um hospital, que tenha ficado parado no congestionamento, que tenha perdido a seguridade social e que tenha estado desempregado, que tenha sido demitido, que tenha sido assediado sexualmente e que tenha sofrido assédio por ser bicha, sapa ou trans, e que tenha sido deportado ou deportada. Quero alguém que tenha passado a noite entre as tumbas e que tenha colocado uma cruz em chamas no seu gramado e que tenha sobrevivido a um estupro.
Eu quero alguém que tenha amado e se machucado, alguém que respeita o sexo, que tenha errado e tenha aprendido com os erros. Eu quero uma mulher negra para a presidenta, quero alguém com dentes estragados, alguém que tenha provado a péssima comida de um hospital, alguém cifravista, que tenha usado drogas e feito terapia. Eu quero alguém engajado numa desobediência civil e quero saber por que isso não é possível. Porque a questão que está sendo colocada ali é: essa instituição ela está me aceitando porque o meu corpo está legitimado por essa norma da feminilidade, né? Muito bem vestida como uma rainha, incorporando essa figura de uma rainha, ou em que medida essa instituição me aceita? Né? Porque ela está me aceitando porque eu estou bem vestida, ou ela está me aceitando porque ela acredita de fato no projeto de trabalho? Abre aspas. Estamos domesticados? Se eu fosse mais jovem, faria política. Sinto-me de pôr demais à vontade nessa situação. Estou integrado demais. Antes os artistas eram marginalizados. Hoje, todos nós, os produtores, os artistas, os curadores, estamos muito bem colocados no mundo. Conseguimos sobreviver apenas propondo. Há um lugar para nós na sociedade. Existe um outro tipo de pessoas que preparam o que vai acontecer. Outros precursores. A eles, a sociedade continua a marginalizar. No Brasil, quando houve uma briga com a polícia e eu vejo um jovem de 17 anos ser assassinado, eu coloquei a sua foto na parede do meu ateliê, tomei a consciência de que ele cavou com o seu corpo um lugar para gerações posteriores. Esses jovens têm a mesma atitude existencial que nós. Lançam processos dos quais não conhecem o fim. Abrem caminho onde a saída é desconhecida. Mas a resistência da sociedade é maior e ela os mata. É porque eles atuam muito mais do que nós, artistas, produtores, curadores. E o que tentam forçar é talvez muito mais essencial. Eles são incendiários. São eles que balançam o mundo. Quanto a nós, autores, às vezes me pergunto se não estamos um pouco domesticados. E isso me chateia. Fechado. No capitalismo como religião, onde não há nenhum dia da semana, nenhum dia que não seja de festa no sentido terrível do desdobramento de toda a pompa sagrada, de uma tensão extrema do adorador. O carnaval às avessas, todo dia como dia de culto a algo. Uma frase: o preço do sangue, sozinha, curta e sem justificativa. Como produzir a ideia de que algo invisível como o sangue tem maior ou menor valor? Precisamos apontar para a cor azulada do sangue venoso sobre a pele, como o sangue azul das peles brancas? Ou dá para apenas chamar de arte? Na linha do tempo presente na sala ao lado, todos os corpos foram corpos legitimados historicamente. Mas tem algo errado com todos. Alguma falta ou algum excesso que os rodeia, forçado no Photoshop ou não. Pensam nessa falta como algo que determina a forma dessa e de tantas outras linhas do tempo. Ela é lacunar, cortada, interrompida. Ela não é contínua, fluida, constante. Entre um corte de imagens e um corte de outras, tantas infinitas imagens que ficaram para fora. Hoje me pergunto quais imagens deixei de fora para compor os 10 metros de parede e qual a densidade de cada corte que eu fiz. Uma imagem ocupa muito espaço. E quando foi ocorrendo esse processo com ele, foi um processo que eu sofri também quando eu entrei na instituição, porque quando você está falando de instituição, quando você fala na questão do vestido, a instituição decide quem a autoriza e quem a não autoriza. Muitas vezes há uma autorização, mas de assimilação. É politicamente correto, essa mulher vai assim, nunca dançou, você tem que prover isso.
já foi, tem essa formação de fato com eles, né? Então, assim, a instituição, ela decide que e quem ela autoriza. E essa autorização é nesse lugar de assimilar. Vamos deixar esse, você está falando dessa palavra de inclusão, né? Vamos incluir, então, essas questões, né? Já que o mundo está discutindo isso, né? Mas ela não está pensando em outras formas de vida no mundo. Só uma questão séria, política estética, né? Mas ela não está pensando nisso. Vamos assimilar, mas assim, ao mesmo tempo, você tem vontade de desistir. Eu acho que o filho passou por esse lugar também. E teve uma hora que ele desistiu, ele nem queria falar mais, ele não queria socializar, ele não queria, porque a gente, achando que ele já era sofrimento, dava instruções para ele performar, e ele não performava, ele só fazia. Assimilar e incluir as existências mínimas. Trata-se das potencialidades que acompanham cada existência, aquilo que ela poderia ser se não são meras possibilidades, já que as existências mínimas existem à sua maneira e à nossa rebelião. O problema é que carecem de realidade, como se não houvesse lugar para elas no mundo real. Ele desistiu. Pense na pequena foto de Erundina. Desistia conservador, resistia revolucionário. A tarefa do performer é uma tarefa árdua. Não porque precisa realizar algo extraordinário ou específico, mas porque precisa estar o tempo todo lidando com os desejos do outro perante si mesmo. O lado sombrio da performance é que ela abre espaço para uma objetificação de si, para a qual nem sempre estamos preparados. Durante a exposição, ouvi várias vezes a frase: "Nossa, é muito difícil", depois de um pouco de tentativa de lixar a parede no projeto invisível. Sim, não vai ser fácil derrubar a força das palavras. Eu nunca disse que seria. Mas vai ser preciso ajuda, pouco a pouco, exaustão por exaustão. Sempre pensei na ação de lixar com os olhos como um gesto de recusa. Recusa a performance, recusa a manutenção desses espaços, recusa ao público. Um corpo de costas, como que no longo castigo. Mas eu sigo com um problema. Como criar desejo de recusa? Como criar desejo de negação? Como nos deixar loucos de tesão pela palavra não? E eu que dava essa disciplina me causava um incômodo, porque ele chegava falando: "Não, vamos usar todos os gregos na cara do teatro." Só que eu não tinha motivo de razão que dizia que o teatro começou com os gregos, né? Então a gente já começava ali a mexer e falar: olha, mais ou menos, né? Assim, falando de tirano, de Texas, de Ilha, do amor, eu sou o Dionísio, da Máscara, não sei o quê. É um indicador do teatro ocidental, mas de fato, o Arthur tem toda a razão de olhar e falar assim: o que era, por exemplo, o rabeceu disso? O rabeceu eram rituais religiosos de preparação da morte, né? Mas que você tinha todo, assim, você tinha uma performance ritual nisso, né? Antes dos gregos. A performance desafia definições, pois ativa dinâmicas paradoxais. Trata-se da fundação de uma cena-não-cena equiparável ao teatro não representacional vislumbrado por Arthur. Ele preconizou um teatro da crueldade, sendo que, como nos explica, crueldade não é sinônimo de sangramento, carne martirizada e inimigos crucificados. Essa identificação de crueldade com vítimas torturadas é um aspecto menor da questão. Arthur esclarece, abre aspas, eu disse crueldade, como poderia ter dito apenas vida ou necessidade, fecha aspas. Ou seja, um teatro vida ou um teatro necessidade. O projeto arthuriano, assim como a performance, não visa tampouco a formação de um teatro inconsciente. É quase o oposto. Crueldade é consciência, é lucidez exposta.
Pois, segundo Arthur, a crueldade é, acima de tudo, lúcida, um tipo de controle rígido e uma submissão à necessidade. Não há crueldade sem consciência e sem o uso da consciência. Eu diria que a gente passa por uma crise de representações. Poderia ancorar minha fala em toda a crise política que estamos passando, toda a dificuldade de situar o tempo e a origem das imagens que circulam entre nós, mas eu a situarei no falecimento da minha mãe e em seus rituais de morte. Minha mãe morreu algumas vezes, eu acho, morreu na casa dela, morreu no Instituto Médico Legal, mas morreu, enfim, no velório. Lá, seu corpo morto atingiu o grau de representação máxima. Sem nada mais que pudesse sobrar dela, muitas horas depois da vida ter deixado seu corpo, o dado final para a emoção dos outros foi o seu rosto. Envolto em flores falsas e com uma maquiagem que ela jamais usaria, só o rosto era entregue para as pessoas, com uma configuração final daquele corpo que morreu, na forma do que lhe dava a característica individual. Por que damos o rosto para outra pessoa se emocionar? A artista Marina Abramovic, quando realizou a performance A Artista Está Presente, também fazia algo semelhante ao velório. Ao ficar 8 horas por dia sentada para ser vista pelo público, ela dava o seu rosto, inerte, inexpressivo, como uma estátua de cera de si mesmo, para que os outros se emocionassem. Era só chegar e ela estaria lá, em função de uma emoção do outro. Aqui encontramos uma aproximação entre ritual de morte, representação e performance, centrada, assim como essa exposição, no problema do rosto, local onde se encontra um potencial enorme de afetação. Talvez o rosto seja a principal questão dos nossos rituais de passagem, seja um anuário escolar, uma peça teatral ou um velório. Gostaria que essa exposição fosse minha despedida do rosto. Você começa um processo de ruptura, que é um processo que vai terminar, que vai se medir de uma vez, a partir dos anos 60 e 70, né? Com arte contemporânea, arte conceitual e tudo mais. Só que daí a gente está vivendo um momento muito paradoxal, que é, a gente já não tem mais essa ideia de arte que fomos obrigados a ter durante 400, 500 anos. Então, a arte está indo de modo tanto. Só que os sistemas ainda são esses sistemas. Né? A gente continua tendo a academia, a crítica, a galeria, o museu, enfim, essas formas que a gente tem que conviver. Então, a performance ela acaba trazendo um tensionamento. Né? Assim, a gente não sabe o que vai ser arte daqui a alguns anos, nem sabe que o nosso caminho está indo longe desse sistema mais consolidado. Essa ideia de arte. A quem interessa essa ou outra ideia qualquer de arte? A palavra arte deveria ser retirada do nosso vocabulário. É como a palavra poesia. Elas são muito perigosas. Quando dizemos que alguém faz poesia, um problema já se coloca na associação das duas palavras. A palavra importante talvez seja, de fato, fazer. É preciso fazer o que se sabe fazer, o que se deseja fazer. É preciso, talvez, poder desejar fazer. Um trecho de Walter Benjamin levemente alterado. Ser inimigo do homem estojo. O homem estojo busca o seu conforto e a sua concha é a quintessência dele. O interior da concha é o rasto revestido a veludo que ele deixou no mundo, apagar até os vestígios da destruição. Estar na linha da frente dos tradicionalistas. Alguns transmitem as coisas tornando-as intocáveis e conservando-as. Outros transmitem as situações, tornando-as manejáveis e liquidando-as. Estes são chamados destrutivos. Ter a consciência do algo histórico, cuja ficção fundamental é a de uma desconfiança insuperável na marcha das coisas. E a disposição para, a cada momento, tomar consciência de que as coisas podem correr mal. Ser mais radical que os radicais, e mais bem ajustado também. Ser um anarquista sob a aparência de um banqueiro. É assim que eu vou pensar, que o mais interessante da gente fazer
estudando, porque ela estava tentando estudo de gênero, assim, em nenhum momento ela caiu numa ideia de achar que era natureza, uma coisa essencialista, de achar que nasce homem, nasce mulher, mas de que maneira a performance de gênero masculino e feminino ela é tão determinada que a gente repete essa performance de coisas que a gente absolutamente não faz ideia. Como a norma foi construída? A complexidade do conceito de gênero exige um conjunto interdisciplinar e pós-disciplinar de discursos, com vistas a resistir à domesticação acadêmica dos estudos sobre gênero ou dos estudos sobre as mulheres, e a radicalizar a noção de crítica feminista. Essa relação que o Renan tiver com a avaliação vem para mim muito fortemente, porque eu vejo isso no meu dia a dia, né? Como é que a gente avalia os projetos que são bons o suficientes para estarem no SESC. E é uma loucura. Eu me pergunto muito, eu pergunto muito para os meus colegas, para os meus colegas, o que serve e o que não serve, porque de fato esse é o nosso dia a dia. O dia a dia de fazer parecer e de conversar com os artistas e falar, olha, o seu trabalho não está pronto, ou de falar, olha, o seu trabalho está realmente incrível. Por que não está pronto? Por que está incrível? E por que alguns trabalhos que não estão prontos podem ser apresentados e podem ser um investimento na instituição? E por que outros que são incríveis a gente não olha? O que faz o trabalho lá dentro e o que faz o trabalho lá fora? E é o que esse trabalho é. Esqueci que a gente vive desde a universidade. Você, como professor, deve ter esse dilema de, apesar da generosidade, como avaliar determinado trabalho, determinado aluno. Vai, mas a pessoa, se a pessoa quer se tornar uma comunidade, vai estar sempre generosa. Como estar junto com processos que ainda não são? A formulação de uma grande variedade de projetos se tornou a maior preocupação do sujeito contemporâneo. Nos dias de hoje, qualquer que seja o objetivo que se queira buscar no campo econômico, político ou cultural, é necessário primeiro formular um projeto adequado e submetê-lo para aprovação ou financiamento oficial de uma ou várias autoridades públicas. Se esse projeto ou financiamento oficial não forem rejeitados na sua forma original, então é necessário modificá-lo, na tentativa de aumentar suas chances de aceito. Se o projeto revisado também não for rejeitado, não há alternativa a não ser propor um projeto inteiramente novo em seu lugar. Dessa maneira, todos os membros da nossa sociedade estão constantemente preocupados em criar, discutir e rejeitar uma série infindável de projetos. Avaliações são escritas, orçamentos são meticulosamente calculados, comissões são formadas, comitês são nomeados, decisões são sempre tomadas. Penso nas decisões sempre tomadas em reuniões. Penso nas pessoas que participam das reuniões. A maioria desses projetos permanece para sempre não realizada. Basta que um ou outro parecerista afirme que não é um projeto promissor, é difícil de financiar ou simplesmente não é desejado para este momento. E aí, todo o trabalho investido na formulação do projeto se torna uma perda de tempo. Independentemente de ser ou não executado, cada projeto, na verdade, representa um esboço de uma visão particular do futuro, que pode ser fascinante ou instrutiva. Mas a pergunta que se pode fazer neste momento é: quais são as esperanças ligadas ao projeto como tal? Ou, o que as pessoas se dispõem a fazer um projeto em primeiro lugar, em vez de simplesmente irem vivendo rumo ao futuro livre de projetos? A seguinte resposta pode ser dada para esta pergunta: mais que tudo, cada projeto é uma tentativa de adquirir uma solidão sancional.
Lembro que a primeira vez que entrei nesse prédio, todo esburacado e sem o verniz que hoje reveste, eu coloquei naquela parede lá na frente um banner, e nesse banner seguia: a qualquer momento, o artista realizará simulado de abandono neste edifício para situações de emergência. A situação de emergência chegou. Emergência enquanto crise e todo o seu aparato do medo, mas também emergência como levante, como o surgimento de algo novo, como a saída da sensação de toda uma geração de que a vida seria assim para sempre, de que o mundo tinha chegado, enfim, a uma falsa situação estável. A arte, para mim, deve servir apenas à imaginação, a possibilidade de projetar um mundo que não é real e que todos sabem que não será tão cedo. Para mim, não se trata de inventar novas realidades provisórias. Aliás, esse é justamente o nosso problema. Se trata de afirmar mentiras, sabendo e sublinhando que elas são mentiras, que são utopias, que são impraticáveis, um colosso de falsidade, algo tão absurdo que ninguém acreditará, uma infecção dentro das instituições que demorará muito tempo para ser descoberta. E aí acaba que a gente vai pegando uma coisa que eles não gostam, as coisas que eles não gostam também. Afinal, você tem poucas. Me parece que a gente cabe aquilo que não prestou para a música, aquilo que não prestou para o teatro, aquilo que não prestou para as artes visuais puras. Às vezes para a gente parece bastante, porque ali a gente encontra um questionamento, um chat. A galera da próxima definição. Eles conseguem transitar entre um e a gente recebe muita essa. Acaba se tornando uma brincadeira. Esse projeto está bom para dança, esse projeto está bom para dança, esse projeto está bom para performance, não dá para ser dança. Enfim, O que não presta é da performance. Essa foi a primeira música, agora a gente vai para a segunda, que é uma tradução da Amy Winehouse para o português. Todo mundo dançando, gente, levanta a mão pra cima. Pessoal de casa, pessoal do trabalho, pessoal da radio. Sou foda, na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Na cama eu sou um perigo, melhor que seu amigo. Passando um cara interessante, esculacho seu monte, até o seu ficou demais. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo, pra te enlouquecer, todas que provaram, não consegue esquecer. Pra te enlouquecer, todas que provaram, não consegue esquecer. Isso é uma junção de Fabiana Faleiros, Amy Winehouse e Tati Quebra-Barraco. Depois de quase 2 semanas negociando lá, eu acho que o projeto já não ia acontecer mais. Ligo para minha colega de artes visuais e cobro dela uma resposta. Aí ela me manda a seguinte resposta oficial. Eu acho isso fantástico, porque eu vou gravar, assim, gravar no braço, todos nós também. O trabalho não se trata de performance em si, mas pode ser apresentado na novidade da vida paulista por conta da inauguração, por conta da experimentalidade de trabalho. A ideia de performance em si faz com que eu termine na cabeça. E aí eu passei a perguntar para todas as pessoas, eu acho que o melhor estava nessa mensagem que a gente estava jogando esse trabalho. O que é performance em si? Né? A própria performance já virou uma das 6 artes 7 atuais, ou 8, seja quantos lá de diferença. O que é a performance em si? Ken Friedman,
um dos integrantes do grupo Fluxos, em 1971, falou a seguinte frase: se não há fronteira entre arte e vida, não deveria haver diferentes formas de arte. O sentido de intermídia frequentemente inclui arte oriunda de diferentes raízes, de diferentes sujeitos, de muitas mídias que multiplicam-se em novos híbridos. Imagine, então, uma forma de arte que seja composta de 10% de música, 25% de arquitetura, 12% de desenho, 18% de ofício de sapateiro, 30% de pintura e 5% dos mais diferentes estilos. Como seria essa arte? Em uma das últimas conversas com Josué Matos, o curador da mostra, estava conversando com ele sobre uma entrevista para um prêmio que eu fazia pela segunda vez, sem sucesso. Eu contei para ele que nas 2 vezes eu usei o termo pessimismo para falar sobre performance, como se eu fosse um pessimista convicto da linguagem. Ele sugeriu uma mudança de termos, respondendo: sua visão da performance não é pessimista, ela é trágica. E eu gostei muito disso. Ora, quando falamos que algo é trágico, falamos de um grande sofrimento. Geralmente algo absurdo, algo difícil de se acreditar. Se lembrarmos da tragédia grega, por exemplo, ela fala de uma ruptura, de uma quebra de regras violenta, mas que só existe para que a sociedade a veja publicamente e compreenda que rumo seguir e que nova lei criar. Como Édipo, que sabendo que era o próprio assassino que procurava, arranca os seus olhos. Só depois compreendi que eram também os olhos do público que eu desejei arrancar. Tem uma coisa muito importante na tragédia grega. Ela é circular. As forças divinas que produzem o rompimento da lei são as mesmas que a irão demandar para que a sociedade se restaure, criando novas leis. Não tem escapatória desse ciclo. Também não tem como escapar do performativo, porque ele tem força de lei. O performativo, aquele grupo de verbos que, quando falamos, transforma o mundo, transforma justamente por conta dessa força de lei. A esposa que fala "eu aceito" emite um performativo que emociona todos. Mas o médico que fala "é uma menina" emite um performativo repleto de violência. A transgressão da performance encontra, no seu verso, seu potencial normativo e repressor. Talvez não escapemos disso tão cedo. Fez-se a tragédia. É nesse espaço coletivo, nesse sentido coletivo, que a gente vai perdendo. Não é porque a gente vê o que está acontecendo hoje, né? Que não existe mais nenhuma noção de coletivo. Assim, é uma coisa muito impressionante isso. Então, é disso que ele está falando, da perda, por isso que é político também, né? Porque ele está falando de uma crise desse espaço coletivo, esse espaço que é coletivo, que é tão importante, né? Ele também vai entrando em crise. Né? O que essa experiência, a perda dessa experiência mostra é isso, também a crise desse espaço coletivo. E aí, óbvio, as pessoas vão cada vez se individualizando mais, fechando mais nos seus espaços privados, né? Você tem uma distinção muito grande entre público e privado, né? Que vai se tornando muito grande na nossa sociedade, né? Bom, ele fala, bom, tá, e não é possível mais voltar. Não é possível mais voltar porque, economicamente, não é mais possível, né? Mais voltar. Falando do coletivo. Eu estou aqui para dizer qual é a sociedade do futuro. Eu não acho que a sociedade do futuro tem que ser a sociedade socialista, ou é assim e tal. Não. Ele acreditava muito mais no poder desse corte. Da execução desse corte. Isso que é importante. Como parar? Como parar essa história? Vamos fazer com que essa história torne outro mundo. Porque ela é uma história feita de violência também. A história do progresso é a história do capitalismo, da burguesia, da mobilidade. É uma história de destruição. Não é uma história simplesmente de construção. Então, a ideia sempre de que também construção e destruição, elas são partes também, né, do nosso contexto histórico. As duas coisas andam juntas, né? Então, essa coisa muito humanista, relativamente honesta, não mistura se abrir. Assim, né? Isso para ele, assim, a história
dissenso é um conflito estruturado em torno do que significa falar da partilha do sensível, que delimita o horizonte do dizível e determina as relações entre ver, ouvir, fazer e pensar. O espaço dissensual é menos um atrito entre diferentes argumentos ou gêneros de discurso e mais um conflito entre uma dada distribuição do sensível e o que permanece fora dela, confrontando o quadro de percepção estabelecido. Cenas de dissenso promovem a emancipação e a criação de comunidades de partilha, onde convivem ações de resistência que buscam encontrar maneiras de transformar o que é percebido como fixo e imutável. Cenas de dissenso mostram as fissuras e fragmentam a ideia do grande corpo social protegido por certezas partilhadas e amplamente unido por princípios igualitários previamente acordados e quase nunca colocados à prova. Assim, não se trata de estabelecer um denominador comum falseado pela ideia de democracia que temos, para formas de vida diferenciadas, mas de observar partilha e resistência e, ao mesmo tempo, fratura e união dos sujeitos. Nenhum consenso pode ser estabelecido como resultado de um puro exercício da razão, pois certos modos de vida e valores são, por definição, incompatíveis com outros, e assim que devem seguir. E é justamente essa mútua exclusão que nos constitui. Esse ele que nós ouvimos no áudio é o Walter Benjamin, novamente entre nós. Penso agora que tem um grande livro dele enfeitando o andar de cima dessa galeria, que eu deveria levar para casa. Durante a última conversa, e nessa também, ele foi um belo apoio do computador lá atrás. Walter Benjamin fala de uma violência suprema, que atinge a todos, que não seleciona, que foge da circularidade da tragédia. Uma só violência, de uma vez, que acaba com tudo. Um blackout, como no fim de um filme de apocalipse no qual ninguém sofre, no qual nada se salva, no qual só sobra a escuridão completa da destruição. O corte seco é essencial para a interrupção plena das coisas. Acabar com o mundo pode ser impossível, mas essa interrupção pode ser constantemente ensaiada em nossas mentes. Em voo profissional, a obra que se encontra na sala à frente, um olho nos corta e o outro projeta. O olho que projeta, o símbolo da confiança, da continuidade, do progresso, do futuro que virá. O olho da definição e do corte impecável, afiado como uma faca. Olha por cima de nós em papel algodão de alta qualidade para um futuro que só ele vislumbre. O futuro do homem estojo, intocável e protegido de veludo. O olhar de baixo, diretamente para nós, tem o potencial de uma despedida. Cortar o futuro para ver o passado. Ver que por trás tem algo que está ausente. O dramaturgo alemão Heiner Miller nos dirá: é preciso aceitar a presença dos mortos como parceiros de diálogo ou como destruidores. Somente o diálogo com os mortos engendra o futuro. Dito isso, né, no momento em que ele define, ou tenta definir, o que ele apresenta, né, de maneira mais organizada as suas reflexões sobre o erotismo, ele vai dizer que existem 3 tipos de erotismo. Ele diz que existe o erotismo dos corpos, o erotismo dos corações e o erotismo sagrado, que ele também vai chamar de um erotismo divino. Toda a obra do Bataille, na verdade, vai ser uma espécie de tentativa vai ser uma espécie de inventário dos momentos ou das atividades através das quais o homem consegue sair, vamos dizer assim, desse papel de utensílio, né? Um lugar que ele próprio se coloca.
a gente tenta, a todo momento, evitar esse processo de desidentificação, né? Que é natural, na verdade, do tempo, né? Que ele vai chamar de a obra serena do tempo. Né? A gente tenta, a todo momento, evitar isso. Voltando para essa imagem, principalmente essa primeira imagem que vocês viram, né? Por que o Bataille vai escolher, por que não só o Bataille, né, mas esse grupo de intelectuais com os quais eles se reúnem, vamos escolher essa figura sem cabeça, né? Essa figura acéfala, para combater o fascismo? Porque, segundo Bataille, o fascismo ele é um movimento político que consegue capturar tudo que existe de heterogêneo na sociedade, né? E tornar todo esse conteúdo heterogêneo homogêneo. Se existe o desejo, se um performer ou um dançarino ele deseja, enfim, ser batailiano, né? O mais importante, na verdade, não seria, eu diria que seria menos importante ele atentar para as considerações que o Bataille faz a respeito do corpo, né? E seria mais importante que ele atentasse para as considerações que o Bataille faz a respeito do tempo. O Bataille é um autor que ajuda a gente a pensar uma diferença, pensar duas diferenças, na verdade. Uma diferença entre uma dissolução do eu, o que seria isso, né? De fato, uma dissolução do eu, né? Diferenciar isso de alguma coisa que é oposta, porém aparentemente próxima, que é uma expansão incontida do eu. Dissolução do eu para expansão incontida do eu. Venho repetindo essa frase, Renan, desde o dia que você me enviou. Preta e pobre, pobre nordestina, nordestina e trans, trans e homem, homem e judeu, judeu e criança, criança e sol. O que busquei e não encontrei, me tornei. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me get what I want this time. A liberação do prazer e da sexualidade é a condição de uma cultura imaginária. Tem a ver com a animalização do homem, a reconciliação com a sua animalidade. Quando os golfinhos estão sem passeios, eles se masturbam num coral ou num recife qualquer. Eles fazem isso sempre, porque a sexualidade é o principal conteúdo de suas vidas. A limitação do prazer sexual é um dos mais graves desenvolvimentos históricos. Eu tenho pensado muito sobre desejo e sobre a nossa situação política. Essa música que a gente ouviu do The Smiths, o Jim Morrison canta. Eu não tenho um sonho faz muito tempo. Veja a vida que levei. Pode fazer um homem bom ser mau. Então, uma única vez na vida, me deixe ter o que eu quero. Deus sabe que seria a primeira vez. Tem alguma coisa nessa música que me chama muita atenção.
que fala sobre um desejo indefinido de mudança, mas que transforma o homem por dentro. Poderíamos manter Morrissey e suas letras no universo homoafetivo que lhes são próprios, mas assim como na música, as coisas se escorrem e se trocam. Em algum texto de Facebook foi dito esses dias: prefiro o braço forte dos honestos do que a mão frouxa dos corruptos. Penso que essa crença na pureza de um novo outro, seguro, confiante e revestida do frisson do novo namoro, é difícil de desmontar nesse momento de extrema fragilidade e exposição de todos os corpos aos riscos de uma nova situação do neoliberalismo, na qual nada parece real e tudo se prova instável. Um pedido desesperado por segurança dentro de um fluxo cada vez maior de informações voláteis e incertas. Alguém para abraçar esse mundo que parece ter mudado mais do que deveria ter mudado, que nos decepcionou mais do que sonhamos. Alguém que dá para quem crê a promessa de que se ficará vivo, que tudo ficará bem, contanto que você assuma as velhas representações desse bem. Como disse Josué no texto sobre a mostra, sociedade acefálica exigente. Quem impede o encontro de parceiros trabalha a favor do apocalipse. Portanto, contrária a essa imagem plena e imaculada do poder e da proteção, que olha para o futuro com cheiro de naftalina, gostaria de colocar outra. A do corpo frágil, desaparecido, com medo, do corpo que perde a cabeça, que perde os membros, que se desmonta. Dos corpos à beira da morte, que sentem seu cheiro, que não encontram os rostos que desejam. Para isso, termino esses breves textos com a última carta escrita por Manuel Raimundo Soares, que em 1966 é torturado e morto, num caso conhecido como o Caso das Mãos Amarradas, um dos primeiros da ditadura militar brasileira. Se somente o diálogo com os mortos engendra o futuro, que o rosto faltante dessa exposição seja o rosto dos nossos mortos. Ilha das Pedras Brancas, Porto Alegre, 10 de julho de 1966. Minha querida Betinha, ainda estou vivo. A saúde que havia chegado ao meu corpo partiu, deixando a normalidade que você tão bem conhece. Fígado, intestinos e estômago. Espero de todo o coração que você tenha recebido as cartas anteriores. Esta é a de número 9. Penso que essas horas você deve estar chorando. Não quero isso. A jovem senhora, valente, das respostas desconcertantes, deve agora substituir a moça ingênua e humilde com quem tive a felicidade de casar. Nunca pensei que o amor que tenho pelo meu reboque pudesse chegar aos limites de uma necessidade. Nestes últimos dias tenho sido torturado pela realidade de estar impedido de ver o rosto da mulher que amo. Eu trocaria, se possível fosse, a comida de 8 dias por 8 minutos junto ao meu amor, ainda que fosse só para ver. Tenho uma fé inabalável de que os adversários não conseguirão destruir o nosso amor. Sei hoje que você tinha razão em muitas de nossas discussões sobre o nosso tipo de vida. Você ganhou. Espero que, no dia em que me ver livre de tentar ser feliz no encontro, uma pessoa pelo menos me esperará lá fora. Que o mundo inteiro me volte as costas, mas um rosto e um sorriso amigo eu tenho. O de minha querida e idolatrada Betinha. Tudo passará. A política, a cadeia, os amigos. Só uma coisa irá durar até a morte. O amor que tenho por essa mulherzinha que é hoje, a única razão de querer viver deste presidiário. Foi bom que isso acontecesse. Eu precisava afeiçoar-me a outro tipo de necessidade. Só agora avalio o que é estar junto da mulher amada. Com a tranquilidade da certeza de que, apesar de tudo, ainda mereço teu amor, remeto um caminhão de beijos. Com o calor dos dias mais felizes de nossa vida. Do sempre teu, Manuel.
Bom, a gente está aqui ainda um pouquinho, tá? Eu estava um pouco escondido, mas tem cerveja ali, tem umas comidinhas. Se vocês quiserem perguntar. Você quer? Na verdade, eu não quero perguntar. Eu quero desejo, principalmente, mostrar de algum jeito que eu já me despedida de mim também. E agradecer ao Renan, que desde o começo da montagem da exposição, ele me viu uma única vez e já me acolheu. Nosso santo já bateu. Foi muito incrível para mim, quando eu vi a minha fala em um dos áudios, né? E sempre que isso acontece comigo é muito avassalador, porque estou muito mais habituada à rejeição, muito mais habituada à falta de afeição ou ao desafeto e ao abandono. Então, isso sempre me toma muito e me avassala demais. E hoje eu achei que de todos os encontros, acho que esse, assim, foi o que muito falou comigo, que falou de um jeito muito poético, mesmo que esteja no ambiente, tá, esse tempo e espaço, esse ambiente um pouco triste, né? Mas é poético, é bonito. A tristeza é bonita também, né? De um outro jeito. Mas eu queria tomar uma licença poética de ler um poema que eu escrevi a partir de um dos encontros que a gente teve, se vocês me permitem. Obrigada. Como você citou, Walter Benjamin, o meu anjo da história, de olhos arregalados, sente azia nesse horizonte sem empatia. O meu anjo da história mastiga o possível de um futuro que derrete na boca. Escapar do desastre, respirar nos escombros, assombrar o deserto, se esgotar no vazio, dançar no resto de fracasso e pó. Desdobrar os ossos na carne fantasma, um rastro de breu e sombras de um suicídio, coletivo desamparo. Castiga as entranhas do nada, desvario de falas ambulantes. Carreguem as pedras, amaldiçoados andantes. Dancem, perdidos, dancem, o futuro é longe e a estrada é um desastre. Nas costas do desamparo, adeus vida, adeus morte. Fantasmas escravos das falas do mal, caminhem o sangue, e saboreiem uma gota de choro de noites de seca e sal. Adeus vida, adeus morte, se assombrem e não gritem. Os ouvidos estão feridos e o inferno não tem escuta. Vaguem os seus destinos de escolhas e desatinos. Adeus possível. Ele surgiu a partir da conversa que a gente teve da última vez, que a gente estava sentindo esse desamparo. E eu sempre vejo o desamparo como uma possibilidade, um afeto mesmo. É uma possibilidade de luta, de se levantar, de se erguer. Porque da onde eu venho, nós somos considerados corpos matáveis, não lutar e não resistir não é uma opção. Desde que a gente nasce, como eu tenho escutado muitos discursos, mas todos terão que fazer sacrifícios. Nós já nascemos no sacrifício. Então, me veio esse poema, mas não como algo no sentido de tirar a potência de cada um de nós, mas sim de cada encontro, como esse encontro que eu tive com o Renan e esse que eu tenho agora, vocês me darem esse lugar de fala. Quando vocês cedem um lugar de fala para alguém, é uma recusa do não falar, é uma recusa do desafeto, é uma recusa de não lutar. Então, eu só posso ter gratidão por esse encontro hoje aqui e por esse encontro com você, Luciano, que vai trazer a poesia, eu vou poder estar aqui, todos. E o Renan, que desde o primeiro momento me acolheu, me afetou, me abraçou e me escutou e confiou tudo isso que ele fez para mim também, não só para o espaço. E eu senti todo o peso dessa responsabilidade. Então, eu só tenho gratidão e todo afeto para vocês me escutarem. E a gente se encontrar aí pelas esquinas do mundo, que a gente vai estar lutando. Sigamos na luta. Obrigada mesmo, gente. A performance das performances,
Aprontando umas, hein? Né? Obrigada. Vocês podem levantar, tá? E abraçar a gente. Então, uma cerveja. Se abraçarem. Não, mas, cara, tem muita cerveja. A gente pega a cerveja, as quentinhas, porque preciso manter o corpinho forte agora. É importante. É, preciso. Ai. Obrigada.